E aí pessoal, como vocês estão? Para começar, eu irei falar sobre hereditariedade humana. Ok, hereditariedade humana. A hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. Essas informações genéticas e fenotípicas transmitidas são chamadas de hereditárias. Denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. As características genéticas e fenotípicas transmitidas dessa forma, por sua vez, são chamadas de hereditárias. Nos seres humanos, a transmissão de características hereditárias é conseguida graças à fusão dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o ovócito secundário, contém 23 cromossomos cada. Quando ocorre a fusão, os 23 cromossomos do pai juntam-se aos 23 cromossomos da mãe e passam a compor o conjunto cromossômico daquela nova célula. O que genes? A interação gênica é o tipo de herança na qual a expressão do fenótipo de uma característica é condicionada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes com segregação independente. Esta interação resulta em um efeito que difere daquele produzido por ambos individualmente. Em interações de genes existem as interações epistâticas e as não epistáticas. As interações epistáticas ocorrem quando dois ou mais genes determinam a produção de enzimas que catalisam diferentes etapas de uma mesma via metabólica. Em epistásia, um alelo de um gene em um locus, ao se expressar, suprime a manifestação, ou fenótipo, de outro gene em locus diferente. O que é DNA e como ele é transmitindo? DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, em inglês, ou ADN, em português, uma molécula simples e grande, construída a partir de 4 diferentes unidades estruturais básicas e semelhantes entre si, chamadas de nucleotídeos. Resumidamente, é possível dizer que o DNA é, então, uma molécula estruturada em 2 cadeias em forma de dupla hélice, sendo constituídas por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, adenina, A, citosina, C, guanina, G, ou timina, T. O fato de o DNA ter uma forma de dupla hélice é fundamental para sua replicação durante a divisão celular, já que cada hélice funciona como uma espécie de molde para outra nova célula. Função do DNA. O DNA é a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas, como cor dos olhos, da pele e do cabelo, fisionomia, entre outras, no processo de reprodução dos seres vivos. Dessa maneira, a principal função do DNA é transportar informações contidas em suas sequências, chamadas de genes. Assim, durante o exemplo de transcrição, quando uma célula usa as informações contidas em um gene, a sequência do DNA é copiada para uma sequência de RNA complementar, que pode ser utilizada depois para compor outra sequência proteica no processo conhecido como tradução. Ok, alelo e como ele transmitindo. Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam um mesmo loco em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a loco, estamos falando da posição do gene no cromossomo. Quando falamos em cromossomos homólogos, referimos-nos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica. Em organismos diploides, como os humanos, os cromossomos provêm dos progenitores, sendo um grupo oriundo da mãe e outro oriundo do pai. Analisando os genes de um indivíduo, podemos perceber, por exemplo, que nos cromossomos homólogos provenientes da mãe pode haver um gene A para determinada característica, e nos provenientes do pai pode ser encontrado um gene A. Apesar de A e A serem o mesmo gene, eles apresentam-se modificados, determinando algumas alterações para a mesma característica. Sendo assim, A e A são os alelos. Árvore genealógica. A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família, ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os ancestrais dos mesmos de forma que fiquem conhecidas as conexões estabelecidas entre esses.
Normalmente coloca-se o nome do ancestral mais antigo de que se conseguiu dados e, a partir desse, seus descendentes até chegar ao membro mais novo da família ou então até na pessoa que se tem interesse. Determinação sexual. A determinação sexual é o processo biológico que determina o desenvolvimento de características sexuais de um organismo. Ao longo da evolução da reprodução sexuada, diversos mecanismos de determinação e regulação do desenvolvimento sexual foram sendo selecionados nas diferentes espécies. Síndrome genético humano. As síndromes genéticas são doenças caracterizadas por um conjunto específico de sinais e sintomas, de causa genética, isto é, devido a uma anomalia envolvendo um ou mais cromossomas ou genes, mutação, deleção, duplicação ou outras. Então isso pessoal, espero que tenha gostado.